Bom dia, seres de luz! Como que vocês estão? Chegamos ao 17º encontro do Chá com os Mestres. E nesse 17º encontro a gente vai falar sobre o perdão. O perdão, a gente precisa sempre voltar nessa virtude, nessa palavra. E ali no final do ano eu fiz foi uma vivência fechada, depois eu deixei uma vivência aqui no YouTube também separada sobre o perdão, mas hoje a gente vai trabalhar um outro tipo de perdão. A gente precisa sempre estar voltando no perdão, porque o perdão é a chave, é a porta, é o acesso para que a gente tire, né, nosso peso dos nossos ombros. E quando eu falo na palavra perdão, eu quero que vocês reflitam, se sentirem de fechar os olhos, fechem. O que vem no coração de vocês, a primeira coisa. Quando eu falo em perdão, o que vem no coração de vocês? Anotem o que vem no coração de vocês. Não fiquem racionalizando muito. A mente racional, ela nos sabota. Então, o que vim, né? No que eu perguntei, o que veio no coração de vocês, anotem isso, para que vocês não esqueçam. E para mim, quando eu falo de perdão, quando eu toco nessa palavra, vem um peso enorme em cima de mim, nas minhas costas, assim, parece que eu tô carregando muita coisa. E muitas dessas coisas não são minhas. Eu sinto que essas coisas não são minhas, esse peso. E esse peso, né, eu escrevendo, porque eu escrevo, né, esse encontro antes de trazer para vocês, eu me conecto, né, eu sou uma trabalhadora dos mestres, né, dos nossos guias, dos meus guias, anjos, arcanjos de Deus, para estar aqui com vocês. Então, eu sou tipo uma funcionária deles, então eu escrevo sempre o que eles pedem para falar. E o que me vem muito, assim, que eles pedem para falar aqui, me vem muito culpa. E a culpa, ela traz esse peso, né? Ela traz esse peso. E ao longo das nossas experiências, das nossas vivências, das nossas escolhas erradas que a gente faz, tanto para nossa vida, quanto a gente escolhe algo que tenha alguém junto com a gente e a gente acaba também se sentindo culpada, ou por alguma pessoa ter feito uma escolha errada e aquela escolha ter respingado na gente, mas a gente permitiu que aquela escolha respingasse na gente, então a gente também se sente culpada. A gente vai carregando toda essa culpa, vai botando, né, aquela culpa dentro de um saco, e aquele saco vai pesando, vai pesando, vai pesando, e ele vai transbordando e vamos enchendo outro saco, e assim a gente carrega vários sacos de peso na nossa vida de culpa. E eu quero que vocês reflitam sobre isso também, independente do que tenha vindo na vida de vocês aqui, quando eu perguntei sobre a palavra perdão, eu quero que vocês reflitam sobre esse peso, sobre essa culpa, porque essa culpa, ela traz muitos sentimentos, ela desencadeia outros sentimentos, ela é tipo uma cascata. Então ela traz mágoa, ela traz ressentimento, ela traz tristeza, ela traz rancor, ela traz raiva. E a raiva é outro sentimento que a gente precisa ela é boa por um lado, mas a gente precisa botar essa raiva para fora de uma forma correta, assertiva. Então, a raiva, vamos falar da raiva. A raiva a gente vai tirando a culpa e trazendo para a raiva, né? A gente vai tirando a pedra do saco da culpa e vai colocando no saco da raiva. Mas se a gente não canalizar, não tirar essa raiva de uma forma assertiva e correta, esse saco ali vai encher e ele vai transbordar, e aí a gente vai estourar, vai fazer algo naquela flor daquela emoção, né, naquele auge, e aquele algo vai ser errado, porque a gente vai estourar. Então a gente precisa canalizar essa raiva de uma forma correta. Então vocês percebem que tem o looping da culpa, independente dos sentimentos que a gente sentir, se a gente não trabalhar, não canalizar de uma forma, né, tirar de uma forma correta, ela sempre vai voltar na culpa. Então por isso o perdão é importante. E a raiva, só para finalizar esse parênteses da raiva, a raiva a gente precisa
canalizar, né? Tirar de nós de uma forma correta. É através de uma atividade física, é através de contato com a natureza. Vai depender muito, dependendo da atividade física, para algumas pessoas vai funcionar, para outras não. Então a gente precisa estar experimentando, porque o que vai funcionar para o teu colega, para o teu amigo, para tua mãe, para o teu pai, enfim, talvez não funcione para você, e talvez o que funcione para você não vai funcionar para o seu colega, para o seu amigo. Então é muito individual essa forma de botar para fora essa raiva, né? De canalizar de uma forma correta e assertiva e não descontar em outras pessoas. Então experimentem diariamente, né? Criar uma rotina de ou exercícios físicos ou de contato com a natureza. Você precisa experimentar para que você perceba qual é a forma que te ajuda a tirar essa raiva de dentro de você. E voltando para essa parte da culpa, né? Fechando os parênteses da raiva e fechando sobre a culpa. A culpa, ela gera todos esses sentimentos. Os mestres dizem que não é que a gente não possa sentir esses sentimentos. A gente deve sentir, a gente deve acolher, a gente deve aceitar eles e não negar e botar para baixo do tapete. Porque se a gente negar e botar para baixo do tapete ou guardar no coração, né, aquela mágoa, aquele ressentimento, a gente só vai estar carregando mais peso e aquilo um dia vai estourar em alguma doença, vai estourar em alguma parte do nosso corpo ou a gente vai descontar em alguém e a culpa vai voltar, independente de onde estourar. Então a gente precisa sim sentir, aceitar, acolher esses sentimentos para que a gente consiga colocar de uma forma assertiva, correta, transbordar para fora, né? Independente se for mágoa, se for ressentimento, se for rancor, se for raiva, independente da forma que for, se for conversando com a pessoa, se for na natureza, se for na atividade física, a gente precisa pôr para fora. Se for chorando, se for a tristeza, a gente precisa botar para fora, chorar, para limpar, para lavar. Então, reflitam sobre isso no dia de hoje. E quando eu tava escrevendo sobre Vamos esperar o avião passar? Quando eu estava escrevendo sobre o perdão, me veio uma frase para mim que eu vou ler aqui para vocês, muito forte. Foi bem forte e a gente vai trabalhar sobre isso, porque em algum momento da nossa vida a gente não é nós mesmos, seja no nosso trabalho ou seja conversando com alguém ou conhecendo alguém, a gente tem vergonha de ser quem a gente é. E a gente veio para essa vida, para viver essa vida, para ser quem a gente é, para ser a nossa alma, para ser a nossa missão aqui. E isso me tocou e eu senti muito forte de trazer para vocês. Então, quem que eu quero ser, né? Eu quero ser mas eu quero ser eu liberta, sem medos, sem culpa, sem raiva, sem rancor, sem mágoa, sem ressentimentos e sem o peso de estar sendo eu mesma. Porque muitas vezes a gente é nós mesmos, a gente consegue ser nós mesmos realmente, mas vem aquele peso, aquela culpa de estar sendo nós mesmas. Então, no dia de hoje, vamos trabalhar isso, de a gente ser nós mesmos, da gente ser nós mesmos, da gente ser nós mesmos, mas sem o peso da culpa, sem o peso do medo, sem o peso de a gente estar com medo de magoar alguém, sem aquele peso de talvez se sentir julgada. Então, vamos trabalhar isso no dia de hoje, nessa vivência. É sobre isso que a gente vai ter a nossa vivência no dia de hoje. E a gente precisa sempre estar em constante transformação. E essa constante transformação a gente vai nos redescobrindo, a gente vai se olhando para dentro, para nosso coração, para nossa alma. E vai descobrir quem a gente veio ser aqui. Então, que no dia de hoje a gente acesse algo para que a gente possa se perdoar e nos libertar para sermos nós mesmos de uma forma mais leve, sem esse peso que muitos de nós ainda sente aqui na Terra. Os mestres pedem para que
vocês venham com um chazinho de vocês, né? Isso eu vou ler porque eles frisaram bem, que vocês venham com chá, venham com a água, porque tanto o chá quanto a água, eles são energizados individualmente para o seu momento, para o seu corpo, para a sua vida. Então eles pedem, façam a parte de vocês, porque precisamos fazer a nossa parte, de cada um de nós. Eles dizem agora, o que adianta pedir, imaginar, ficar, né, visualizando, mas a gente também precisa agir conforme os nossos pensamentos, conforme os nossos valores. Tudo precisa estar interligado, conectado. E é a mesma coisa, né, eles pedem para eu dar um exemplo, a mesma coisa de dizer que eu quero emagrecer, imaginar eu magra, mas ir lá e só comer porcaria, só comer coisas que não vão fazer eu emagrecer, vão fazer eu engordar ainda mais. Então, as minhas ações precisam estar em harmonia com a minha mente, com o meu coração, com o que eu realmente quero do fundo da minha alma. Então, eles pedem para que eu desse esse parênteses, para a gente voltar agora para essa parte do perdão e acessar. Depois, no final da vivência, eu tirei 2 cartinhas, eu deixei separada aqui. Na verdade, eu tirei uma, mas a outra eu senti muito de ler também, porque falava sobre o perdão, que eu canalizei uma cartinha sobre o perdão, então quando eu comecei a escrever eu já senti de falar essa carta, mas eu também tirei uma outra cartinha aqui para falar com vocês. Então eu quero que agora vocês vão fechando os olhos, vão voltando pro aqui, pro agora, pro presente momento, vão tomando um gole da água, vão focando nos pés de vocês, relaxando nas pernas, no quadril, no abdômen. Vão relaxando os ombros, o pescoço, relaxa a boca, relaxa a língua dentro da boca. Vão relaxando a cabeça e vão entrando num estado de relaxamento do corpo de vocês, para que o corpo de vocês se conecte com o coração, com a mente, com a alma, com o espírito, e tudo fique relaxado de uma forma harmoniosa e leve, equilibrada. E agora nós vamos fazer respirações, nós vamos inspirar contando até 4, vamos assegurar contando até 4 e vamos expirar, soltar o ar pela boca contando até 8, 3 vezes. E no final a gente vai dizer: eu sou o perdão, eu sou o perdão, eu sou o perdão. 3 vezes no final de cada expiração. Vamos lá então? Inspirou, assegura até 4 e solta contando até 8. Agora a gente vai falar: eu sou o perdão, eu sou o perdão, eu sou o perdão. Vamos esperar mais uma vez, contando até 4. Assegura e solta contando até 8. Eu sou o perdão, eu sou o perdão, eu sou o perdão. Vamos fazer pela última vez, inspira contando até 4. Segura e solta contando até 8. Eu sou o perdão, eu sou o perdão, eu sou o perdão. Vamos voltando às nossas respirações normais. Agora vamos sentir no centro do nosso chakra cardíaco expandir uma luz azul celeste, dourada com branca. Essa luz vai expandindo à medida que a gente vai respirando e vai preenchendo todos os nossos órgãos, células, ossos, membranas, músculos, cartilagem. Ela vai preenchendo
Todo o nosso corpo físico vai se expandindo para o nosso corpo emocional, mental, espiritual e vai se conectando à fonte divina, ao sétimo plano da criação, onde tudo é possível no plano de Deus, no plano da criação. Estamos conectados à fonte divina, envoltos, protegidos, preenchidos por essa luz celeste branco com dourado. E a gente vai caminhando no plano da criação. Nossos guias, anjos, aparecem para caminhar ao nosso lado. Olhem bem a fisionomia dos seus anjos, dos seus guias. Percebam o semblante deles. Pode ser que seja um para algumas pessoas e para outras pode ser que seja mais que um e tá tudo bem. Não existe certo ou errado. Existe a forma de conexão para este momento presente. E lá no fundo está a figura, a luz de Deus da fonte da criação divina. E aqui a gente se ajoelha ao lado de nossos guias. Mestre Jesus se aproxima, Arcanjo Gabriel também, Mãe Maria, São Francisco de Assis. E a partir deste momento, vamos nos conectar com nós mesmos, com a nossa missão de alma, com o que a gente veio ser aqui na Terra. Porque a gente precisa ser para depois a gente ter, para depois a gente fazer. Vamos respirando. Os mestres, guias, nossos anjos, eles pedem para que nesse momento a gente fale a seguinte frase. Repitam comigo em voz alta. Eu me perdoo e me libero. Eu te perdoo e te libero. Eu te peço perdão e peço que me libere. Assim você estará se liberando do meu peso também. E aqui vocês estão falando com todas as suas versões de todas as vidas que cada um de nós tivemos há milhões e bilhões de anos. Estamos falando com todas essas vidas, com a nossa criança, para que a gente se liberte e a partir de hoje seja nós mesmos. Vamos repetir mais uma vez. Eu me perdoo e me libero. Eu te perdoo e te libero. Eu te peço perdão e peço que me libere. Assim você estará se liberando do meu peso também. Respirem fundo e vamos repetir mais uma vez. Eu me perdoo e me libero. Eu te peço perdão e te libero. Eu te perdoo e te libero. Eu te peço perdão e peço que você me libere. Assim você estará se liberando do meu peso também. Respirem fundo. Vão sentindo o peso se dissolvendo nessa energia da criação, nessa fonte divina. O peso de vocês não ter sido, de nós não termos sido, de nós não estarmos sendo nós mesmos. Ou de estarmos sendo nós mesmos, mas sentindo o peso da culpa, do medo. Então tudo isso ele vai se dissolvendo. Vai se dissolvendo, vai se transformando em luz divina. Vai retornando para a Terra, para os espaços vazios preenchidos de amor incondicional diretamente da fonte da criação. E essa luz, ela também vai vindo em cima de nós,
para ir cada vez mais desmanchando, dissolvendo, desmanchando, dissolvendo, desmanchando e dissolvendo qualquer resquício de peso, de culpa, de medo, de ressentimento, de rancor, de mágoa, de raiva, de tristeza que tenha ficado grudado, emaranhado nos nossos corpos, de todas as nossas vidas, versões, de dimensões, da nossa criança, dos nossos ancestrais. Que essa luz, essa cascata de luz dourada, branca com azul celeste e lilás, ela vai dissolvendo, curando, purificando, dissolvendo, curando, purificando, dissolvendo, curando, purificando. Vão respirando, não esqueçam de respirar para ir dissolvendo esse peso. Vão percebendo como é que vocês vão ficando. E vamos fazer uma promessa com Deus, com os nossos anjos guias, de a gente ser nós mesmos. Eu sou eu mesma, sem peso, sem medo, sem ressentimento, sem mágoa, sem rancor, sem tristeza, sem culpa. Eu sou eu mesma, de uma forma leve, amorosa e alegre. Vamos visualizar a gente sendo nós mesmos, dessa forma leve, amorosa e alegre, compassiva, harmoniosa e respeitosa com nós mesmos. A gente sendo nós mesmos, a gente está se respeitando, a nossa alma, está honrando, está liberando, agradecendo tudo que todas as nossas versões do passado, de outras dimensões, a nossa criança não conseguiu ser. Então sim, é divino, é abençoado ser nós mesmos. Dessa forma, leve, amorosa, harmoniosa, alegre, respeitosa e compassiva. Com nós, com todas as pessoas à nossa volta e com o universo. Vamos respirando. Vamos sentindo, cada um de nós, vocês sendo vocês mesmos. Como vocês estão se sentindo nesse momento? Prestem atenção no corpo. O que vocês sentem no corpo de vocês. Prestem atenção nas emoções, nos pensamentos. Como que vocês estão? Eu me vejo dançar. De uma forma leve, fluida, amorosa, honrando a terra, honrando o cosmos, o universo, honrando todas as minhas vidas anteriores. Percebam se vocês sentem isso. Visualizem vocês dançando também e honrando todas as versões antigas de cada um de vocês, de uma forma leve, harmoniosa, alegre. Percebam cada partezinha do corpo de vocês vibrando tudo isso. Visualizem todas as versões antigas da criança de vocês, todos felizes, alegres. Observem o semblante de cada uma delas. É muita gente, são muitas versões nossas antigas, mas todas elas estão alegres e agradecendo por você estar liberando todo esse peso e sendo vocês mesmas. Sejam vocês mesmas. De uma forma leve, harmoniosa, amorosa, alegre, respeitosa e feliz. Eu sou eu mesma, de uma forma leve, amorosa, harmoniosa, alegre, respeitosa e feliz. Respirem fundo, vão levantando, vão abraçando os guias, mestres, honrando, vão dando um abraço coletivo em todas as versões suas, na sua criança. E agora vocês vão voltando, libertas de todas as amarras, de todos os pesos que carregamos ao longo desses milhões, bilhões de anos. Agora estamos nos sentindo leve,
alegre, em paz e feliz. Vão voltando devagarinho pro aqui e pro agora, pro presente momento. Vão mexendo os pés para nós ir voltando, as pernas, e eu vou contar. Em 3, 2, 1 e nós vamos voltar. Vão voltando em 3, 2, 1, voltando. Vão mexendo os pés, as pernas. Então, como é que vocês estão se sentindo? Tomei um gole de água. Foi bem forte, né? Bem profundo. E eu quero falar sobre as cartas. A carta que eu senti muito forte, né, de trazer enquanto eu estava escrevendo foi essa. O perdão é a chave para a sua libertação. Quando decidimos praticar o perdão, seja perdoando alguém, a nós mesmos ou aceitando o perdão dos outros, nossa energia e frequência começam a se elevar. Quando não perdoamos, guardamos mágoas, ressentimento e culpa, e todos esses sentimentos baixam a nossa vibração. Escolha perdoar. Ao perdoar, você libera esses sentimentos negativos e se abre para uma nova fase da sua vida, mais leve e plena. E o mantra é: eu sou o perdão, me abro e me liberto para uma nova fase da minha vida. E eu tirei outra carta, essa carta saiu do dia de hoje e ela também está muito conectada. Transforme sua rotina em um ritual e perceba como a vida se tornará mais leve e alegre. A palavra rotina carrega o peso da obrigação, do fazer sem emoção o prazer. Já ritual traz uma energia elevada, a energia divina que habita em cada um de nós. Quando transformamos nossa rotina em pequenos rituais, realizamos com amor, carinho, cuidado e afeto a vida. Magicamente torna mais leve e alegre. É Deus agindo através de nós e em nós. E o mantra é: eu sou o caminho para tornar a minha vida um ritual de amor, carinho, cuidado e afeto. E, gente, essa carta parece que, para um primeiro momento, não está conectada, mas ela está muito conectada porque ela fala de peso. E o peso, ele traz essa culpa. Então, que a gente possa transformar o nosso dia a dia num ritual, que a gente possa agradecer, que a gente possa fazer as coisas todas de uma forma mais leve. Vai ter coisas que a gente vai amar fazer, vai ter coisas que a gente não vai gostar de fazer, mas vamos aprender a gostar de fazer dessas pequenas coisas, porque aprendendo a gostar e tornando isso um ritual é que coisas extraordinárias vão acontecer na nossa vida. Então, essa, né, é a mensagem, né, essas duas mensagens de hoje. Eu estou muito honrada, feliz e grata por ter vivido essa experiência, essa vivência de vocês hoje, porque sempre quando eu venho aqui com vocês, não é só sobre vocês, é sobre a minha cura também, é sobre a cura de cada um de vocês, mas também é sobre a minha cura. Então, que possamos honrar a nossa cura, honrar tudo que já vivemos em todas as nossas vidas, dimensões, honrar a nossa criança, e que no dia de hoje vocês saiam, que estejam saindo daqui do final desse encontro, realmente sendo vocês mesmos, mais leve, mais alegre, mais feliz, mais em paz, de uma forma mais leve, mais harmoniosa. Fiquem com Deus, fiquem com o Arcanjo Gabriel, com o Mestre Jesus, Mãe Maria, São Francisco de Assis, e sejam vocês de uma forma leve, fluida e amorosa. Um beijo no coração de cada um de vocês.